Aqui vamos conversar um pouco sobre a ciência da reflexologia. Segundo os taoístas, determinadas partes e pontos do corpo, sobretudo dos pés e das mãos, estão conectadas com outras partes e pontos do corpo. Acredito também que todo mundo já pôde assistir ou ver, ou mesmo ir a um profissional que, massageando e tocando a sola do seu pé ou a palma da sua mão, procurava intervir em questões energéticas ou sintomas que estavam ocorrendo em seu corpo. E por que ele procedia deste modo? Porque lembra que para os taoístas este é um universo de relações e que tudo está relacionado com tudo? Ou seja, o nosso organismo funciona da mesma maneira. Para eles, os nossos órgãos não funcionam de maneira isolada. Todos eles estão relacionados uns com os outros. E, por meio desse estudo energético minucioso, da criação desses mapas dos canais e meridianos de energia, os taoístas puderam mapear as relações de determinados pontos e partes do corpo com o funcionamento de órgãos e glândulas interiores. Assim sendo, por meio de massagens específicas na sola do pé ou na palma da mão, entre outras partes, eles podiam auxiliar na reconstituição, no retorno do perfeito fluxo energético do corpo. A esta ciência deu-se o nome de reflexologia. Então, massageando ou pressionando estes pontos, estimula-se também a parte conectada, ocorrendo também uma estimulação e uma regulação hormonal, o que acaba sendo responsável pela promoção do equilíbrio ou do reequilíbrio para as nossas vidas e para os nossos organismos. Qualquer pessoa que estiver desregulada hormonalmente vai acabar tendo uma vida desregulada. Vai acabar apresentando limitações, problemas ou doenças. E então terá uma vida desequilibrada também. E os taoístas, por meio das características físicas apresentadas pela pessoa, eles poderiam conceber como estaria a energia interna dessa pessoa, como estava funcionando a sua personalidade e também como se encontrava a saúde dos seus órgãos. Porque, para eles, energia, personalidade e saúde interior estão profundamente relacionados. Não apenas entre si mesmas, como também com as características físicas exteriores expressadas pelo nosso corpo, expressadas pelo nosso ser. Nesse sentido, havia também uma ciência na China antiga chamada fisiognomonia. Palavra bem difícil, hein, pessoal? Fisiognomonia. E, de acordo com esta ciência, por meio da aparência externa de uma pessoa, poderíamos inferir, poderíamos descobrir, ou pelo menos hipotetizar, qual seria o tamanho e a forma dos seus órgãos internos. Esta ciência, a fisiognomonia, junto com a astrologia, eram muito utilizadas pelas famílias sempre antes de realizar alguma junção matrimonial. Então, sempre quando duas famílias começavam a se conversar para ver se iriam realizar um casamento entre os seus filhos, porque naquela época era assim que ocorria, os casamentos eram arranjados pelas famílias, os pais dessas pessoas procuravam um astrólogo e uma pessoa versada nessa ciência da fisiognomonia para verem se o seu filho e a sua filha possuíam compatibilidade física, intelectual, familiar, social, espiritual, sexual e de personalidade. Porque de nada iria adiantar o desejo dos pais se os seus filhos possuíssem pouca compatibilidade entre os diversos elementos do seu ser.
Só para vocês verem como os chineses de então levavam a sério esta ciência. Então, a reflexologia afirma que a energia vital, ou a força vital, circula entre todos os órgãos e tecidos vivos do corpo. A reflexologia sexual, por sua vez, faz uso desta sabedoria a fim de aproveitar a rica fonte de energia sexual do ser humano, estudando como esta se manifesta no restante do corpo, de modo que cada qual possa descobrir seu próprio caminho de saúde e abundância. Ou seja, como já conversamos, a reflexologia afirma que a energia vital ou a força vital circula e se encontra em todos os órgãos e tecidos do corpo humano. E a reflexologia sexual, tomando como base este conhecimento, procura compreender como podemos fazer fluir a nossa abundante energia sexual para banhar cada parte, cada órgão, cada tecido do nosso organismo, a fim de que possamos criar para nós, pela nossa consciência, todo um caminho de saúde e abundância energética. Então, o que aprenderemos no módulo de exercícios e práticas se encontra nesta ciência da reflexologia sexual. E no taoísmo também há uma outra prática chamada de acupressura. E o que seria a acupressura? Ela diz respeito à pressão de certos pontos para liberar tensões e promover a circulação sanguínea e de energia vital, podendo também estimular a produção hormonal. Ou seja, pessoal, pressionando pontos específicos que sabemos estar relacionados com outros tantos pontos, procuramos liberar as tensões, promovendo a devida circulação energética e de energia vital, o que pode influenciar também na estimulação hormonal. E, claro, no fluxo de Qi. Para os taoístas, as extremidades do corpo são pontos riquíssimos de acupressura e de reflexologia. É por isso que vemos muitos profissionais que trabalham com acupressura e reflexologia dos pés ou das palmas das mãos, porque as extremidades do corpo são pontos riquíssimos de reflexologia e acupressura. E, para os taoístas, os órgãos sexuais são pontos extremamente intensos de acupressura e reflexologia. O que quer dizer isto, pessoal? Quer dizer que, assim como a sua mão e assim como a sola do seu pé, que determinada parte ou ponto da sua mão ou da sola do seu pé está relacionado com um órgão X ou um órgão Y, com uma glândula X ou com uma glândula Y, o seu órgão genital também está profundamente relacionado com todo o seu organismo, com seus órgãos e com as suas glândulas. Deste modo, realizando uma prática reflexológica ou de acupressura no seu órgão genital, você pode influenciar e promover fluxo energético em todo o seu corpo, ou até mesmo em uma determinada região específica. A estas práticas, os taoístas chamaram de acupressura estática. E aqui, como já conversamos, todo o corpo fornece energia para o centro sexual. Ou melhor, todo o corpo fornece a melhor energia para o centro sexual. E é por isso que o nosso centro sexual está sempre reluzente de energia. E, por meio de uma prática reflexológica e de acupressura estática em nossos órgãos sexuais, podemos promover transformações instantâneas em nosso organismo. Podemos alterar a nossa frequência cardíaca, a profundidade da nossa respiração, o grau do nosso relaxamento, o nosso fluxo energético e assim por diante. Tudo por meio de práticas simples de reflexologia e acupressura estática.
Quando os órgãos sexuais do homem e da mulher se unem, experimenta-se um maravilhoso estímulo de energia pelo corpo todo. O intercurso sexual é um tratamento de acupressura estática. O taoísta chama o intercurso sexual de amor sexual que cura, por causa de suas profundas propriedades curativas. Os antigos médicos taoístas chegavam a prescrever certas posições sexuais para o casal a fim de estimular especificamente os pontos de reflexologia sexual. Olha que maravilhoso, pessoal! Então, conforme o que estamos estudando desde as primeiras aulas de taoísmo, lembre-se que os primeiros taoístas eram médicos e filósofos. Estavam apenas preocupados com a questão do bem-estar e da harmonia interior e não faziam qualquer tipo de julgamento se algo era bom ou mal em si. A interpretação deles era somente: faz bem ou não faz bem? Promove harmonia ou promove desarmonia? Se promove harmonia, eles indicavam, eles orientavam. Então, para os taoístas, o ato sexual, o intercurso sexual, é como se fosse um tratamento de acupressura estática, onde os órgãos sexuais dos parceiros se massageiam constantemente, promovendo ativações e fluxos energéticos em todos os seus corpos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Daí a orientação deles por atos sexuais harmoniosos, pois para eles o ato sexual mobiliza tanto do nosso ser e de maneira tão intensa que se envolver em atos sexuais desarmoniosos pode acabar provocando distúrbios e problemas. Mas, por outro lado, se envolver em atos sexuais harmoniosos e conectados pode promover muita saúde e potência vital. E olha que fantástico, pessoal! Sabendo que os nossos corpos possuem diversos canais e meridianos de energia, os médicos taoístas, quando eram chamados para tratar algum tipo de sintoma, prescreviam determinadas posições sexuais, a quantidade de vezes que o casal deveria fazê-la, ou por dia ou por semana, e até mesmo o horário onde deveriam realizar esta posição sexual. E por que eles agiam deste modo? Porque, de acordo com o que eles constataram, a abundante energia sexual banha intensamente todos os nossos canais energéticos. E, dependendo se estamos realizando o ato sexual em uma posição X, ou Y, ou Z, certos canais energéticos são mais abertos e outros mais fechados por conta da posição corporal. Então, por exemplo, se uma mulher estava com dor de cabeça, eles indicavam atos sexuais em uma posição X, porque se ela estivesse nesta posição X, a possibilidade de que a energia sexual iria influenciar esta parte do seu corpo era muito maior, porque o nosso corpo é um corpo de canais e meridianos energéticos. Então, de acordo com a minha postura, eu abro ou fecho determinados canais energéticos. E é por isso que eles prescreviam posições sexuais a fim de promover saúde e bem-estar por meio deste amor sexual que cura. Eu tenho certeza que a partir de hoje vocês nunca mais verão as diversas posições sexuais de uma maneira somente superficial, de uma maneira que apenas promova prazer e alegria ao casal, mas também de uma maneira que influencia o fluxo energético do seu organismo. Então, enquanto grande parte do mundo fica julgando se é bom ou mal fazermos sexo assim ou assado, nesta posição ou não, os médicos taoístas de outrora, que não se envolviam nessas questões, apenas procuravam observar o fluxo energético que cada posição sexual promovia, seja no homem, seja na mulher. E, se esta posição promovesse harmonia, bem-estar e saúde, eles passavam a orientá-la e prescrevê-la
como um remédio a trazer cura para todos os casais e todas as pessoas. Olha que visão fantástica e maravilhosa, pessoal. E aqui fica clara a diferença entre uma visão simplesmente moral de uma visão que procura promover o bem-estar e a harmonia das pessoas. Uma visão que não está aqui para julgar, mas sim para auxiliar e trazer consciência para o máximo de pessoas possíveis. Não sei você, mas eu particularmente acho isto lindo e encantador. Assim sendo, os taoístas daquela época fizeram um estudo pormenorizado desta reflexologia sexual taoísta. Então aqui podemos ver o órgão genital feminino e o órgão genital masculino. E como vocês podem ver neste slide, cada região e cada ponto do órgão genital está relacionado com algum órgão ou alguma glândula do corpo. Então, a base do pênis está relacionada aos rins, a sua parte central ao sistema digestivo, depois ao pulmão, coração e à respiração, e a cabeça do pênis está relacionada ao sistema circulatório, à glândula prostática, à glândula suprarrenal e timo, à glândula pituitária e à glândula pineal. E, de maneira semelhante, nas mulheres, a base da vagina, ou melhor, a entrada da vagina, está relacionada aos rins, a sua parte central ao fígado, mais acima ao baço pâncreas, e o seu topo está relacionado com o coração e os pulmões. Então, os mestres taoístas não estavam nem um pouco preocupados se fazer sexo era certo ou errado, se era vontade de Deus ou não, se foi algo criado pelo diabo. Os mestres taoístas estavam apenas preocupados em promover saúde, bem-estar e harmonia. E eles descobriram que o ato sexual é um amor sexual que cura. Porque, por meio do ato sexual, promovemos reequilíbrio energético e hormonal em nossos corpos, de maneira simples, fácil e prazerosa. É isso que eles queriam dizer com o fato de que precisamos nos entregar às energias maiores do universo e não lutar contra elas. Pois, aprendendo a canalizar este fluxo energético intenso que passa pelos nossos corpos, é que podemos promover toda a abundância, alegria e vitalidade para as nossas vidas. E não o contrário. A questão aqui não é se o sexo é bom ou mal, em termos morais, mas sim o que ele promove de harmonia e bem-estar para os nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Para os taoístas não há qualquer tipo de julgamento. Não é porque esta fotografia é a junção de um órgão masculino com feminino que não poderiam ser dois órgãos femininos ou dois órgãos masculinos. Pois a ação reflexológica, a ação de acupressura estática, se daria da mesma forma. Não importa se é sexo vaginal, se é sexo anal ou se é sexo oral. O taoísta apenas iria observar essa manifestação da natureza humana. Se esta ação promovesse saúde e harmonia para o corpo físico, para o corpo mental, para o corpo emocional e para o corpo espiritual, então está perfeito. A questão não é um julgamento em si. A questão é o que faz bem e o que promove harmonia para aquela pessoa específica. E é por isso que, ao fim e ao cabo, é a própria pessoa sempre que precisa descobrir e se responsabilizar pelo seu caminho de abundância energética. Pois a questão da consciência é fundamental em tudo isso que estamos vendo e conversando. Assim sendo, os taoístas chamaram a energia sexual de Qing Shi, ou essência. Então, sempre quando falarmos de Qing Shi, ou simplesmente Qing, estamos nos referindo à energia sexual. Como já conversamos, a energia Qi, que se encontra no universo inteiro, quando ela adentra o nosso corpo, os nossos órgãos enviam a sua melhor energia para o centro sexual,
criando assim constantemente a Qing Shi. E, para os taoístas, a Qing Shi é mais potente, ela tem um poder de criação e prazer imensos, ela ativa todo o nosso campo eletromagnético e também, como todo mundo sabe, ela é mais selvagem e difícil de dominar. Ou seja, a Qing Shi, a energia sexual, ela é mais tempestuosa, ela é mais caótica, por assim dizer. E é justamente por isso que os mestres taoístas recomendavam o cultivo da energia sexual. Pois, por meio do cultivo da energia sexual, poderíamos transformar a energia Qing Qi, a energia sexual, em Qi novamente. E então, após essa transformação da Qing Qi em Qi, esta energia Qi, que é mais aprazível, que é de mais fácil absorção pelo corpo, poderia ser utilizada para a nutrição de cada órgão, tecido e célula do organismo. Se nós não fizermos este cultivo, a energia Qing Shi irá se acumular e explodir. Ou pior, irá se estagnar no corpo, causando doenças. Mas, de qualquer maneira, manter estagnada a energia Qing Qi faz mal. Um acúmulo de energia sexual não apenas irá trazer desequilíbrios físicos para a pessoa, como também emocionais, mentais e espirituais. Por meio de um acúmulo de energia Qing Shi, a pessoa passa a ter pensamentos compulsivos sobre sexo, passa a sonhar com sexo e perde o total controle do seu ser. Transformando e reconvertendo a energia Qing Shi em Qi novamente, nós podemos utilizá-la para a nutrição do nosso corpo ou para a canalização para qualquer atividade que pretendamos fazer. Atividades artísticas, atividades acadêmicas, para a constituição de uma personalidade cativante, para relacionamentos amorosos ou para acelerar a nossa evolução espiritual. E, para os taoístas, a Qing Shi, a energia sexual, se encontra no esperma dos homens e nos ovários da mulher. E é justamente por isso que as suas práticas, em especial a masculina, envolve o aprendizado da separação do orgasmo e da ejaculação. Para os mestres taoístas, o orgasmo é extremamente salutar. É uma energia muito poderosa e que traz muita saúde e harmonia para o corpo, assim como para Reich. Mas, para eles, o homem que libera sua energia vital junto com o esperma é como se lançasse fora o bebê junto com a água da banheira. Por isso, então, os mestres taoístas recomendavam orgasmos múltiplos, contanto que a pessoa não perdesse a sua energia vital e soubesse cultivá-la a fim de transformá-la em energia Qi para poder banhar e nutrir todo o seu corpo. Ou melhor, todos os seus corpos. O físico, o emocional, o mental e o espiritual. Para eles, a energia Qing Shi, a energia sexual, é matéria pura destilada em uma essência que tem a capacidade de recriar todo o organismo humano. Em outras palavras, pessoal, é praticamente uma matéria divina. Matéria pura destilada em uma essência que tem a capacidade de recriar todo o organismo humano. Então, se esta matéria pura tem a capacidade de criar um organismo humano do zero, totalmente novo, transformando-o de uma célula a um homem e uma mulher maduros, imagina o que esta matéria pura não pode fazer se ela for reconvertida para os nossos organismos. Se apenas um espermatozoide e um óvulo têm o poder de criar um ser humano, imagino que toda essa energia que nós homens produzimos durante a vida inteira e as mulheres produzem durante a vida inteira não poderia fazer se pudesse ser reconvertida para a criação e recriação de nossos corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Esta foi a sacada que os mestres taoístas tiveram
e que diversas outras culturas também tiveram. Várias e várias correntes de yoga trabalham justamente com a transmutação da energia sexual, conduzindo-a dos chakras básicos até os chakras superiores, para abrir e iluminar toda a nossa consciência, todo o nosso ser. É por isso que todos nós somos riquíssimos. Somos milionários, bilionários em termos energéticos. Bastando apenas, ao invés de dissipar essa energia ou mantê-la simplesmente estagnada, que aprendamos a cultivá-la e reconvertê-la para a recriação e transformação energética de todos os nossos corpos, o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E, para os taoístas, além da Qing Qi, que é a energia sexual, e a Qi, que é essa energia vital, com a qual o nosso corpo consegue trabalhar melhor, canalizando-a para os diversos órgãos ou mesmo para as nossas diversas atividades. Além da Qing Qi e da Qi, há também a energia Shen, que seria a energia espiritual. Então, a Qing Qi, quando refinada, se torna Qi, e esta, quando refinada novamente, se torna uma energia ainda mais sutil, que é a energia espiritual, a energia Shen. E, para eles, só podemos manter o devido equilíbrio e a devida harmonia em nossas vidas se soubermos cultivar, equilibrar e harmonizar estas três energias em nossos corpos, a Qing Qi, a Qi e a Shen. Por meio do cultivo e transformação da Qing Qi em Qi e Shen, conseguiremos conquistar a abundância energética para toda a nossa vida, para todos os aspectos e para todas as ações da nossa vida. E, de quebra, além de conquistar prazer e plenitude, conseguimos também integração espiritual. Olha que dádiva, pessoal! Prazer, plenitude e integração espiritual. Qing Qi, Qi e Shen. Então, quando estamos sexualmente excitados, a essência Qing expande a sua velocidade de um modo extremamente poderoso. Nosso ser fica repentinamente carregado de uma abundante energia, o corpo arde em paixão, o coração se transfigura em desejo, toda a percepção se altera. Em suma, surge um poderoso campo eletromagnético de energia sexual, uma energia nova com a potência incomensurável de criação e prazer. Fazer o organismo como um todo beber desta infinita fonte foi o intento dos sábios taoístas de outrora, refinando a selvagem energia Qing em uma forma mais sutil, na energia Qi, a fim de beneficiar os demais órgãos e glândulas do corpo com este alimento. E, posteriormente, refinando-a mais ainda, transformaram-na em Shen, a energia espiritual. O equilíbrio das três energias para eles era essencial para uma vida harmoniosa. Maravilhoso, não é, pessoal? E aqui alcançamos aquela consciência espiritual que via na sexualidade uma bênção divina, uma dádiva do universo, que nos interligava poderosamente com toda a potência de vida, criação e prazer do universo. O que mais nós podemos desejar senão vida, prazer e criação? Estes são os pilares de Deus. Esses são os pilares fundamentais da nossa vida. E, por meio deste poder, por meio desta dádiva, nós podemos conquistar uma abundância energética espiritual sem tamanho. Uma abundância energética espiritual infinita. Somos seres profundamente abençoados. E, para isso, apenas precisamos deixar de lado os nossos entraves morais do que supostamente é certo e errado para olhar de uma outra maneira. O que promove saúde, bem-estar e harmonia? Se algo te liga poderosamente à sua plenitude de criação e prazer,
a sua plenitude de conexão e comunhão cósmica, este algo precisa ser incentivado. Este algo precisa ser promovido. Se a questão sexual era chamada de o amor sexual que cura, e se diversas culturas utilizaram a energia sexual e a sexualidade a fim de promover iluminação de todos os nossos corpos, o físico, o mental, o emocional e o espiritual, é porque a sexualidade é uma chave sagrada e fundamental que nos conecta, que nos enraiza nos mistérios mais profundos do universo e da vida. Então, apenas para finalizar, de acordo com o Livro das Mutações e da Verdade Imutável, essência sexual, chi e espírito são as 3 joias da vida. Essência sexual é a Ting Chi, chi é a energia vital e espírito é a energia mais refinada, Shen. A integração dessas 3 energias são as 3 joias da vida. E se nós quisermos conquistar nossa plena abundância energética, precisamos nos relacionar e integrar essas 3 energias diferentes. Ting Chi, Chi e Shen. Energia sexual, energia vital e a energia do espírito. Então, meus queridos, aqui finalizamos esta aula e eu vejo vocês na aula seguinte. Um fortíssimo abraço e até lá!